Oi, meus filhos queridos e amados, graça e paz a todos que estão nos ouvindo. Que saudade de vocês, né? Saudade de dar um abraço em todo mundo. E, meu Deus, parece que o tempo não passa, né? Mas já faz quase um mês que nós estamos longe e aí desprovidos, né, desse tempo de comunhão. E como eu tenho sentido falta dessa interação, dessa comunhão com os irmãos. Mas enquanto isso, nós estamos aqui para ministrar a palavra, e nós não vamos deixar de anunciar o Evangelho, as boas notícias. E eu quero adorar a Deus pela sua vida, você que está aí na sua casa, nos assistindo agora. Você é muito bem-vindo para esse tempo, que Deus possa te abençoar muito. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje, e eu quero assim que você reflita comigo nessa palavra, né? Uma palavra poderosa em nome de Jesus. E para a gente olhar um pouco, para a gente ter uma direção certa aí para tomar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, em Romanos capítulo 6, o versículo de número 23. Há um texto muito conhecido, né? A palavra do Senhor nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Pai, nós exaltamos o Teu nome, queremos Te engrandecer, Te louvar e Te adorar pela Tua palavra. Te adoramos, Deus, porque o Senhor enviou a Sua palavra e ela nos sarou e ela nos livrou daquilo que nos era mortal. Nós te adoramos, Deus, por esse tempo. Te adoramos, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. Ela entra e ela faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Te adoramos porque a Tua palavra, Senhor, não nos é vã. Ela é nossa vida, e por ela os nossos anos de vida serão acrescidos na terra. Queremos Te adorar pela pessoa linda do Espírito Santo, que é aquele que nos revela a palavra, Senhor, porque sem revelação nós não entenderíamos a Tua palavra. Então vem, Senhor, nessa tarde, revela, traz luz à palavra, desvenda os nossos olhos, para que possamos, Deus, entender as profundezas dessa palavra que é poderosa e que é maravilhosa. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Meus amados, nós estamos comemorando hoje a Páscoa. É fato que a Páscoa é uma das datas mais importantes, se não diria a mais importante de todas as datas para nós que nos denominamos cristãos. A Páscoa, ela tem um significado muito profundo, né? Nessa tarde eu queria fazer uma reflexão com você sobre a vida que provém da morte. Queridos, todos nós sabemos que a Páscoa, ela tem o seu início, para nós, né, que somos cristãos, ela tem o seu início lá com o povo de Israel, na libertação do povo de Israel da terra do Egito. Então, nós somos cientes de que, num determinado tempo, José foi vendido como escravo para o povo do Egito, né, para um homem, mais em particular chamado Potifar, e ele esteve na casa desse homem durante muito tempo, e todos nós conhecemos a história. E foi lançado depois numa prisão, e quando ele estava na prisão, o faraó teve um sonho, e ninguém ouve que
interpretasse esse sonho. E José, então, é tirado da prisão, interpreta os sonhos de Faraó, e Faraó o exalta como a pessoa mais importante da terra do Egito depois dele mesmo. Nesse tempo, ele interpreta esses sonhos e ele dá diretrizes para o Faraó sobre como proceder, porque haveria 7 anos de muita fartura e 7 anos de fome. E nós entendemos que os sonhos de Faraó, eles são interpretados de maneira muito especial, né? E de maneira correta. Por quê? Porque são 7 anos de muita fartura, e depois começam a vir os 7 anos de seca e de uma escassez muito grande. E a palavra de Deus diz que durante esses 7 anos de escassez, o Egito, ele consumiu, né, todo o cereal que ele tinha guardado e reservado durante os 7 anos de bonança, de muita produção. Eles guardaram, então eles foram consumindo de maneira estratégica esse cereal durante esse tempo de escassez. E não só o Egito, mas de todas as terras, a Bíblia diz que vinham pessoas para comprar mantimento dos egípcios. E foi por esse tempo que os irmãos de José, enviados por Jacó, seu pai, desceram para o Egito para comprar alimento. Uma vez, na segunda vez, José se deu a conhecer a eles e então convida-os para descerem para a terra do Egito. E lá a Bíblia diz que eles peregrinam durante 430 anos. Foram muitos anos. Nós não sabemos em que tempo o povo começou a sofrer uma dura escravidão por parte dos egípcios, porque levantou-se um rei que não conhecia o José, e ele começou a perceber que os filhos de Israel, eles se multiplicavam de uma forma muito grande, e temendo que eles se juntassem aos inimigos numa possível invasão, então os egípcios desencadeiam uma opressão violentíssima sobre o povo de Deus. Mas quanto mais eles os oprimem, mais eles se multiplicam. E então eles têm uma outra estratégia, que é de lançar os nenenzinhos, né, no rio Nilo, e as parteiras matarem os filhos das hebreias, enfim. Só que durante esse tempo, né, uma situação muito difícil aconteceu, que é justamente essa opressão violenta que eles passavam. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar ao Senhor, clamaram a Deus, pedindo a Deus o livramento. E Deus então atende a oração. E aí eu queria abrir um parênteses e dizer para você que Deus atende a nossa oração. Deus atende a sua oração, né? O livro de Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então Deus escuta a sua oração, Deus escuta a nossa oração como povo, Deus escuta a nossa oração como igreja, Deus escuta a nossa oração no individual. Deus ouve a nossa oração. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz que Deus se apresenta para Moisés lá no deserto de Midian, e Deus diz para ele: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor e eu desci para livrá-los. E Deus então comissiona Moisés como líder dele para, diante do faraó, resgatar o seu povo da terra do Egito. E Moisés então é enviado, Moisés vai, e todos nós sabemos das maravilhas que Deus operou na terra do Egito, né? As pragas que foram enviadas para punição dos egípcios e dos deuses dos egípcios, né? E nós chegamos então à 10ª praga, que é
a morte dos primogênitos. Deus dá uma ordem para Moisés, e ele diz assim, que era para ele dizer para todos os filhos de Israel, que separassem um cordeiro e que imolassem esse cordeiro num determinado dia, e que pegassem o sangue desse cordeirinho, né, e pintassem os umbrais das casas onde eles iam juntos comer esse cordeirinho, né? Então não podia deixar-se nada desse cordeiro no outro dia, ninguém podia sair da casa onde eles estavam reunidos. Por que Deus deu essas ordens ao povo? Porque haveria um anjo destruidor que passaria pela terra do Egito e entraria em todas as casas que não estivessem assinaladas com o sangue do cordeiro. Então, veja bem, a essa ocasião, Deus deu um nome. O nome era Páscoa. No hebraico, Pessah, que significa literalmente passar por cima. O que significa isso, gente? Significa que o anjo destruidor, ao ver a casa assinalada com o sangue daquele animalzinho, ele não poderia adentrar naquela casa e exterminar o primogênito que houvesse naquele lugar. Então, a palavra de Deus diz que os filhos de Israel fizeram exatamente como Moisés havia sido instruído por Deus, né? E marcaram os umbrais, as vergas da porta da casa deles com o sangue do cordeirinho que fora morto. E houve um clamor, um pranto inigualável, porque o anjo destruidor passou pela terra do Egito e todas as casas que não estavam assinaladas com o sangue, ele entrou nelas e o primogênito que havia naquelas casas morreu. Desde o primogênito do faraó que se assentava com ele no trono dele, até o primogênito do escravo mais baixinho da terra do Egito. Todos morreram. Todos morreram. Primogênitos de animais, de ovelhas, de gado. Houve um clamor violentíssimo na terra do Egito. E Deus então deu uma ordem para Moisés. E Deus disse: os filhos de Israel celebrarão todos os anos, eles celebrarão a Páscoa, para que eles não se esqueçam de que na terra do Egito eu os libertei e os livrei da destruição, da morte. E essa Páscoa, ela foi comemorada, era uma festa obrigatória. Todos os anos, os hebreus, os filhos de Israel, os israelitas, eles tinham a obrigação de comemorar essa festa, para que se lembrassem do livramento que Deus havia feito para eles. E quando nós entramos no Novo Testamento, é claro que ainda havia essa comemoração, né, entre os judeus. E foi exatamente num tempo de Páscoa que o nosso Senhor Jesus, ele foi morto e sepultado e ressuscitou. E nós comemoramos a Páscoa. Quando nós falamos de Páscoa, então, para nós que somos cristãos, é a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, eu queria meditar um pouquinho com você, gente, sobre qual é o real significado de Páscoa para nós. Por quê, meus queridos? Porque nós temos visto que, inclusive nas casas de muitos que se dizem cristãos, essa experiência, esse fato, ele não tem sido levado a sério
como deveria. Por quê? Porque o capitalismo selvagem, vamos dizer assim, ele disseminou uma ideia errônea, uma ideia errada. Ele contaminou a ideia original da Páscoa com crenças e com chocolates e com colombas pascais. Enfim, a Páscoa perdeu o seu real sentido. Hoje nós vemos crianças e jovens que não sabem o que é uma Páscoa, não sabem o que nós comemoramos na Páscoa. Então, para eles, Páscoa se resume a um ovo de chocolate, ou a um coelho de chocolate, ou ao chocolate em si, né? E nada mais que isso. Gente, nós precisamos resgatar o real sentido da Páscoa. E qual é o real sentido da Páscoa? O real sentido da Páscoa está associado à libertação, está associado ao livramento, ao resgate. Deus resgatou os primogênitos da terra dos filhos de Israel da terra do Egito através do sangue, o sangue de um cordeiro. E eu gosto muito de lembrar a respeito do cordeiro, porque o cordeiro ele é um símbolo de Jesus Cristo. O homem, quando ele peca, a Bíblia diz que Deus, ele veste o homem com folhas. Aliás, o homem havia se vestido com folhas de figueira. E Deus, ele pega e diz assim: o que você está fazendo vestido com folhas de figueira? E Deus então pega e veste o homem com peles de um animal. É claro, é evidente que esse animal, ele foi sacrificado, ele foi imolado, ele foi morto. Deus então veste o homem com essas vestes de pele. Um animalzinho foi morto para vestir o homem. Quando o tempo passa, Deus fala para Abraão, e Deus diz assim: Abraão, eu quero que você me entregue o seu único filho. E Abraão vai, e ele está disposto a oferecer Isaque naquele altar. E quando Isaque pergunta para Abraão: olha, eu estou vendo aqui, pai, tem o fogo, tem a lenha, tem o cutelo, mas cadê o cordeiro? E Abraão dá aquela resposta maravilhosa para Isaque, diz assim: olha, o cordeiro Deus proverá para si. Deus proverá o cordeiro. E quando Abraão vai sacrificar Isaque, há uma voz do céu que diz: não estenda a sua mão contra o garoto. E Abraão tem uma visão, e ele vê um cordeiro preso no meio de um arbusto. Ele vai, pega aquele cordeiro e o sacrifica em lugar do seu filho Isaque. Aí nós entramos na Páscoa. A Páscoa, então, um cordeiro inocente é imolado em favor de uma pessoa, das pessoas que estavam naquela casa. O anjo destruidor não entrou. E finalmente nós chegamos ao Novo Testamento, e o João, em um dia ele está batizando as pessoas, e quando ele vê Jesus, ele dá testemunho de Jesus, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos, o texto que nós lemos diz que o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, um dia, ele se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ele se entregou, ele se dispôs
a morrer em meu lugar e em seu lugar. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo e qualquer pecado. É através do sangue. A palavra de Deus diz que o justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que nunca conheceu pecado, Deus um dia o fez pecado, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu e você hoje fomos justificados, não por obras de justiça que nós fizemos, mas pelo lavar remidor e regenerador do sangue de Jesus Cristo, que um dia foi aspergido sobre nós. O apóstolo Pedro, ele diz que nós fomos feitos participantes da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Meus amados, o sangue de Jesus foi derramado. Ele foi imolado. Na cruz do Calvário, Jesus se entregou por mim e por você. O justo sofreu pelos injustos. Aquele que nunca conheceu pecado, foi feito pecado, para que eu e você fôssemos livres da destruição, fôssemos livres da morte certa, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, por meio de Jesus Cristo, é a vida eterna. Jesus é aquele que nos dá acesso à vida. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus nós estamos fadados à morte, como aqueles primogênitos na terra do Egito. Inclusive, filhos de Israel estavam sentenciados à morte. Assim também nós. Há uma sentença de morte sobre todos. A palavra do Senhor diz que Ele nos vivificou. Jesus nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Não há justo sequer, nenhum sequer. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo, porque todos nós estávamos separados de Deus. Cada um seguia o seu próprio caminho, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, fazendo aquilo que pensava que era certo, né? E nós estávamos então debaixo dessa condenação de morte, porque a ira de Deus, ela é manifesta. A ira de Deus, o resultado da ira de Deus por causa do pecado é a morte. E nós estávamos debaixo dessa sentença, nós iríamos morrer, porque Deus falou para Adão: no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. E dessa sentença, o Adão não foi livre, né? Nós também não fomos livres dessa sentença. Não, tem uma sentença de morte, pesa sobre nós. Mas há uma sentença de vida que reverte essa sentença de morte, e ela está em Jesus Cristo. Porque Jesus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a nossa saída. Não existe outra saída, porque só Jesus, meu querido, Ele morreu por nós. Só Jesus pagou o preço do meu resgate e do seu resgate. O resgate, a redenção de uma alma humana é muito caro. Todos os recursos de qualquer pessoa, de toda a terra, eles se esgotariam antes. Só Jesus pagou o preço. A Bíblia diz que Jesus pagou o preço. Não foi prata, não foi ouro, mas foi o sangue dele, o sangue de um cordeiro puro e incontaminado. Ele deu vazão à vida de Deus para mim e para você. Agora, analisa comigo uma coisa. A palavra de Deus, a ordem para o povo de Israel na terra do Egito é que cada casa em que tivesse pessoas dentro precisava ser marcada pelo sangue. Isso tem um sentido para mim e para você, porque tem muitas pessoas que estão assim
fiadas na família, né? A família é importante, pastor? Claro que é, meu Deus, né? Se tem uma instituição que Deus ama e que Deus quer ver bem, é a família. Agora, veja bem, o seu pai e a sua mãe são importantes, os seus filhos são importantes, né? O avô, a avó, o tio, a tia, todo mundo é importante. Mas quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de uma libertação dessa morte que pesa sobre todo homem por causa do pecado, nós estamos falando de uma decisão, de uma escolha pessoal. A pessoa que estivesse numa casa, ela não podia contar com a proteção da casa ao lado. Ela precisava estar com a sua casa também pintada com o sangue, marcada com o sangue. Porque se não tivesse a casa marcada com o sangue, meu querido, não importava se a casa do vizinho tivesse marcada com o sangue. Porque se a dele não tivesse, o anjo destruidor teria visitado. E como eu tenho visto pessoas que estão fiadas no outro. Ah, meu pai é crente, minha mãe é crente, ou meu filho é crente, meu tio, toda a minha família serve a Deus. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que eram vencidas pelo vício do álcool, e a pessoa dizia assim: todo mundo na minha casa é crente, todo mundo serve a Deus, mas ele mesmo não tinha, um compromisso com Deus. O que eu quero dizer para você, meu amado, meu querido, é que a salvação é algo individual, intransferível. Não tem como transferir a minha salvação. Você não vai ser salvo por causa do seu filho, da sua filha, você não vai ser salvo por causa do seu pai, da sua mãe. Cada um de nós tem que tomar decisão particular, pessoal. Eu e você, nós temos que optar, nós temos que ser marcados com o sangue do Cordeiro. O Cordeiro morreu por todos, é fato, ele morreu por todos, mas nós precisamos tomar a decisão de nos voltar para o Cordeiro. Nós precisamos tomar a decisão de um arrependimento genuíno e sincero. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos fazer obras diferentes. Nós precisamos, através das nossas obras, mostrar que nós somos pessoas novas, nascidas de novo, que nós não estamos mais vivendo de acordo com uma natureza terrena, ruim, que pende para o mal. Nós precisamos tomar essa decisão. E essa decisão, meu querido, minha querida, é pessoal. Se eu e você, particularmente, não tomarmos essa decisão e nos fiarmos no nosso filho, ou no nosso pai, ou na nossa mãe, vai chegar um dia que nós vamos sofrer as consequências desse peso ou dessa morte, né? Desse pecado que nós cometemos. Não vamos ter como escapar. Eu e você precisamos tomar essa posição. A pergunta que eu quero fazer para você é: você tem a sua vida marcada pelo sangue? Será que se o anjo destruidor do pecado, né, ou da consequência do pecado passasse hoje, será que você sobreviveria? Ou será que você morreria? O anjo da destruição tem entrado em muitas casas, tem destruído vidas, tem matado pessoas. E quando eu falo de morte, meus amados, eu não estou falando e me referindo apenas à morte física, eu estou falando da morte espiritual, da morte eterna. Talvez você que está me escutando, você já serviu a Deus, você já honrou o Senhor, mas aconteceu alguma coisa no decorrer da sua trajetória e o inimigo, ele insuflou a sua vida
contra Deus. E você jogou uma culpa em Deus de algo que não deu certo com você, de alguma coisa, sabe, que deu errado na sua vida. Talvez a morte de uma pessoa, talvez a frustração de um desejo muito grande que você tinha e você não conseguiu, né? Uma ambição de um emprego, de uma vida melhor, de uma perda, não sei, alguma coisa aconteceu, mas você se magoou com Deus. O inimigo conseguiu que você mordesse essa isca do ressentimento, da mágoa contra Deus, e você se voltou contra Deus, e você deu de ombros a Deus, né? Virou as costas para o projeto de Deus, e hoje você faz parte de uma estatística estarrecedora, que no Brasil são mais ou menos 40 milhões de pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor. Talvez você já se mergulhou no vício da bebida, da prostituição, das drogas, da imoralidade. E quando alguém questiona você, você tem todos os argumentos na ponta da sua língua para jogar o seu ressentimento e a sua culpa em Deus. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus nunca teve nada a perder. Quem perde somos nós, eu e você. Porque nós, meus queridos, nós temos algo de grande valor, que é a vida eterna. E por vezes, por causa de coisas mínimas, coisas bobas, questiúnculas, nós jogamos fora a nossa eternidade com Deus. Nós desistimos do sangue do Cordeiro Imaculado na nossa vida, como marca. E nós passamos a vida inteira ressentidos, magoados, e vamos passar uma eternidade longe de Deus por causa de um ressentimento bobo e idiota. Você já parou para pensar nisso? Sabe o que Deus chama você hoje? Deus chama para reconsiderar a sua atitude. Deus chama você para restaurar a comunhão sua com Ele, através de um arrependimento genuíno e sincero. Talvez você está longe. Quantas coisas já aconteceram com a sua vida? Quantos livramentos você já teve? Quantas restaurações, você caminhou próximo à morte. Acidentes aconteceram com você. Talvez você passou já por um tempo de se drogar, e nesse tempo de drogadição aí, você quase morreu através de uma superdosagem. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de você falar: Deus, eu quero me arrepender. Eu quero que o sangue de Jesus esteja de novo na minha vida. A marca do sangue do Cordeiro esteja sobre a minha vida. Eu não quero ser ceifado pelo anjo destruidor. Eu não quero ter como consequência na minha vida a morte eterna. Meu amado, o sangue de Jesus já foi derramado. E Jesus, ele não morre todo dia. Jesus morreu de uma vez por todas, uma única vez, e o intuito de Jesus era restaurar a minha vida e a sua vida, a comunhão com Ele. Eu já tomei a minha posição, eu já tomei a minha decisão. Eu vou servir ao Senhor durante todos os dias da minha vida. Eu quero declarar que o sangue de Jesus está sobre a minha vida, sim, porque eu amo meu Senhor. E você, talvez você não é daqueles que já tiveram o sangue de Jesus sobre a sua vida. Talvez você nunca teve. Talvez você esteve durante toda a sua vida andando longe do Senhor, e você
você nunca soube o real sentido da Páscoa. Talvez você gosta de chocolate da Páscoa, você gosta de tomar o vinho da Páscoa, você gosta de comer o seu bacalhau, você gosta de comer o seu peixe, mas você não teve um encontro ainda com Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. Você não teve ainda a sua vida marcada com o sangue do Cordeiro. Meu amigo, hoje é dia de você, sabe, entender o real significado da Páscoa e dizer: Deus, marca minha vida, e através de um arrependimento genuíno e sincero, você se voltar para o Senhor e ter a sua vida então marcada com o sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos ter a marca do sangue na nossa vida. Se nós não tivermos a marca do sangue, nós não seremos reconhecidos pelo Senhor um dia. Não tem como ter a marca do Espírito na nossa vida sem primeiro ter a marca do sangue. No Antigo Testamento, os levitas, que eram consagrados sacerdotes, eles precisavam ter a marca do sangue sobre a vida deles. Eles precisavam ter a marca do sangue, e sobre aquele sangue o sacerdote, ele punha azeite. Não tem como você ser marcado pelo Espírito Santo sem primeiro ser marcado pelo sangue. A marca do sangue vem primeiro, porque através de um arrependimento genuíno e sincero, depois vem o Espírito Santo e sela você. E a palavra de Deus diz que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Eu e você precisamos ter a marca do Espírito, óbvio, é verdade. Mas se nós não tivermos a marca do sangue, nós não teremos a marca do Espírito na nossa vida. Como é que está a sua vida? Será que se o anjo destruidor passasse hoje, você teria a sua vida poupada? Ou não? Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você medite nisso. Páscoa significa passar por cima. Páscoa é o tempo de livramento, é o tempo de redenção. Páscoa é o tempo de restauração. Páscoa é o tempo da libertação. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, e foi isso que aconteceu conosco. O sangue de um cordeirinho passado nos umbrais da porta da casa daquelas pessoas livrou os primogênitos daquela casa da destruição. E logo depois houve o êxodo, a saída do povo de Israel da terra do Egito. E eu e você, nós precisamos exatamente dessa marca do sangue, para que a destruição não entre na nossa casa e para que sejamos livres das opressões, da escravidão, do pecado que gera essa morte. Em nome de Jesus. Se você ainda não tomou uma posição ao lado de Cristo, em arrependimento genuíno e sincero, hoje é o seu dia. Não deixe para amanhã. Você sabe por quê? Porque o amanhã pode nunca chegar. Amém? Então eu quero fazer uma oração com você. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, como é que eu faço? Como eu faço? Pastor, eu nunca tomei uma decisão ao lado de Cristo. Nesse tempo de grandes ameaças, de opressão, nesse tempo de medo, né? de pavor, nesse tempo de angústia, nesse tempo de doença, de virulência, eu quero convidar você, então, a você se prostrar diante do Senhor e a dizer assim: Deus, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso de salvação e que a única pessoa que pode me salvar é Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E depois disso você dizer: Deus, entra na minha vida, porque eu entrego minha vida ao Senhor. Faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Ou, se você é uma pessoa que conheceu Jesus,
mas está andando longe dele, que você possa se voltar para ele hoje. Não deixe para amanhã. Em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Meu Deus, eu quero te adorar por essa data tão especial. Para nós que somos cristãos, é uma data sem igual. Porque nós comemoramos, Senhor, a morte, o sepultamento, mas também comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós te adoramos, Deus, porque aquele que nunca conheceu pecado, um dia foi feito pecado, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Nós te adoramos, Pai, pela pessoa linda de Jesus Cristo, que ele se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nós te adoramos porque a tua palavra diz que o justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Mortificado sim na carne, mas vivificado no Espírito. Nós te adoramos, Senhor, porque Jesus, ele derramou o seu sangue por nós. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Te adoramos porque o Senhor não está morto, o Senhor ressuscitou. Porque se o Senhor tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado, toda a obra da redenção não teria e não faria sentido. Nós te adoramos porque o Senhor ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Senhor, obrigado pelo tempo de libertação. Obrigado pelo tempo de livramento. Obrigado pelo tempo de redenção. Obrigado pelo tempo de cura, pelo tempo de restauração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos proveu tudo isso através da cruz do Senhor Jesus. Nós te adoramos porque a cruz, embora pareça loucura para os que se perdem, para nós é sinal de vida. Senhor, nós te adoramos, Pai, porque ela traz vida e ela traz paz. Obrigado. Senhor, em nome de Jesus, talvez hoje estejam me ouvindo pessoas que nunca tiveram um encontro com o Senhor, que nunca confessaram Jesus como o Senhor das suas vidas, e que sobre essas pessoas pesa, Senhor, a sentença de morte, a sentença da morte por causa do pecado. Que hoje mesmo elas possam se voltar para Ti, reconhecendo-se, Senhor, pecadoras, e confessando diante de Ti os seus pecados, se arrependendo de maneira genuína e sincera, e entregando suas vidas ao Senhor, para que possam hoje ser marcadas com o sangue do Cordeiro. E talvez estejam me ouvindo também pessoas, Pai, que estejam andando longe dos Teus caminhos, pessoas que já serviram ao Senhor, já honraram o Senhor, mas que estão, Senhor, magoadas, ressentidas com o Senhor por algum motivo que aconteceu no decorrer da caminhada. Deus, que hoje mesmo essas pessoas possam deixar as suas mágoas ao pé da cruz e ser de novo, Deus, marcadas com o sangue do Cordeiro. Senhor, que nós não nos fiemos, Deus, nas pessoas que estão ao nosso lado, no nosso vizinho, na nossa vizinha, no nosso amigo, na nossa amiga, no nosso pai, ou mãe, ou filho, ou avô, ou avó. Deus, mas que nós possamos, Deus, crer no Senhor, que a nossa vida, em particular, será marcada com o sangue de Jesus Cristo. Senhor, eu quero declarar, Deus, a todas as pessoas que estão marcadas com o sangue, te adorar, Deus, porque nenhum mal lhes visitará, nem praga alguma chegará à sua tenda, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo, Senhor, de ameaça, nesse tempo de medo, nesse tempo de insegurança, de pavor, de ansiedade. Meu Deus, eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa a tua proteção, o teu cuidado, a tua força, o teu zelo, a tua marca do sangue do Cordeiro. Nós dizemos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Puxa vida, que prazer, né? Poder falar com você e refletir com você nessa palavra. Que Deus te abençoe muito
que haja paz na sua vida e que o nome de Jesus seja sempre glorificado em você, hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê paz ao entrar e ao sair, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe você na sua casa, nesse período de quarentena, que Deus te abençoe e que a marca do sangue do Cordeiro esteja sobre a sua vida. E eu quero declarar que nessa semana nenhum mal lhe sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda. Você estará debaixo das asas do Altíssimo, guardado pelo Senhor, em nome de Jesus. Um grande abraço para você. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.